capítulo número 6. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Gênesis, capítulo 6, versículo 5 e diante. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5 e diante. O versículo eu vou lendo, os irmãos acompanham por causa da tradução. Estamos felizes de estar aqui, pastor Denis, pastor Maurício, e eu fico feliz quando falo de família. São poucas igrejas que nós vamos que se preocupam com isso. As igrejas que nós muitas vezes passamos se preocupam com muitas outras coisas. Família não. E a gente fica feliz quando chega aqui e vê o tema família. Porque eu tenho 6 filhos. Um já casou, pensei que ia diminuir, mas aumentou. E a nora. E ela, como não tem pai, ela falou que eu sou pai dela. Meu Deus. E ontem eu estava falando com a minha esposa que a gente saiu de casa para visitar o meu filho. E eu falei assim, meu pai não teve esse privilégio que eu tive, que eu estou tendo agora. Sair da minha casa para visitar o meu filho casado. Então foi muito bom. Comemos, bebemos, refrigerantes, por isso que eu estou gordinho. E assim Deus vai operando nossa vida. Versículo 5 diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que de toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegar perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens, e destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipres, farás compartimento na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrará na arca tu, e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Amém? Amém. Você pode assentar-se. Irmãos, esse é um tema, como eu estava iniciando, de suma importância para a nossa vida. Principalmente para nós que somos cristãos, seguimos a um Deus, servimos a Ele. E quem está falando com vocês é simplesmente uma pessoa que alguém acreditou. Uma pessoa que foi criada de uma família a mãe era viúva de pai vivo. Vocês sabem o que é isso? Viúva de pai vivo? É quando o pai simplesmente sai de casa, vai embora, abandona a sua família, abandona os filhos. E as dificuldades são muitas, mas minha mãe, ela acreditou em mim. Mesmo eu não demonstrando que ia dar certo, mesmo eu não demonstrando que eu ia ser um cristão autêntico, mas ela acreditava que Deus tinha poder de mudar a minha vida. E ela acreditou tanto, irmão, tanto, que ela construiu uma arca. Não essa arca que
Noé construiu e pegar madeira, um navio, podemos assim dizer. Eu sou marinheiro, posso falar com propriedade. Mas uma arca espiritual. E nessa arca espiritual, ela me colocou lá dentro, mesmo contra a minha vontade. E essa arca me protege até hoje. Antes de iniciarmos a palavra, eu gostaria de fazer uma leitura aqui que eu reportei no jornal, e isso aqui me chamou muito a atenção. Criança de 10 anos atira em professoras e se mata. Aí eu reportei isso aqui, vou ler até o primeiro ponto, é o seguinte: era uma aula de português do 4º ano de ensino fundamental na melhor escola pública do estado de São Paulo. O aluno David Mota Nogueira, 10 anos, pediu permissão para ir ao banheiro. Instantes depois retornou e de arma em punho atirou na professora. Diante de 25 colegas, em seguida saiu da classe, sentou-se no degrau de uma escada e se matou com um tiro na cabeça. Aí dentro do jornal está escrito o seguinte, alguém dando testemunho dessa família: a família é evangélica e frequentava os cultos da sua igreja. Isso aí me chamou muita atenção e me levou a falar com Deus, a questionar muitas coisas. E falando com Deus, aí logo em seguida, né, me lembrando desse compromisso que nós temos hoje, que o pastor Aldelinho, quando ligou para mim, falou que era sobre família, e eu gosto muito disso. E eu, vendo essa reportagem e falando assim, o que é que eu vou dizer lá? O que é que eu vou falar lá? E existe uma diferença entre pregador e pastor. Eu sou pastor. O pregador é aquele que coloca o fogo. O pastor joga água. Apaga. Traz para a realidade. O pregador é aquele que vem e diz que você já está recebendo a vitória. O pastor diz: calma, aquiete-se. O Senhor é Deus. Aleluia. É Ele que promete. É Ele que cumpre. O pastor sempre vai devagar, porque nós sabemos que o caminho é longo. Nós sabemos que existem barreiras a ser vencidas. Noé, aqui, entrando na mensagem, voltando um pouquinho para a mensagem, Noé, ele recebeu uma ordem de Deus: construir uma arca. Como construir uma arca naquele tempo? E ainda por cima, envolver a família toda. Construir uma arca e a família acreditar que Deus falou com ele. E simplesmente nós sabemos que sucedeu isso, aconteceu isso. Hoje eu estava conversando com a minha esposa e falando assim: olha, as pessoas pregam tanta coisa aí, mas Deus falou para Noé construir a arca e para ele e a família dele entrar. Ele não falou que é para a família A ou B ou C, não. É ele e a família dele. Aí, quando eu estava meditando nisso aqui, que eu aprendi isso aqui, não foi da igreja, não, aprendi da escola. Quando eu tinha meus 7 ou 8 anos, antigamente existia aula de religião. E a minha professora falou sobre Noé. E eu fiquei preocupado com aquilo. Porque, mesmo não sendo evangélico na época, mas eu via a minha mãe voar da cozinha para o quarto. Aí você dizia assim: voar como? E meu pai pegava, dava um soco nela, que ela saía voando e caía na cama, quebrava a cara. E eu sempre dizia no meu pensamento que no dia que eu crescer e tiver condições de casar, vai ser diferente. Aleluia. Eu vou construir a minha arca. Aleluia. Para que a minha família entre. Para que nessa arca tenha alimento. Vimos aqui essa ensinação. E eu estava vendo ali que a mãe era conivente com os filhos
Que os filhos simplesmente diziam assim: olha, eu tenho que jogar bola, eu tenho que fazer isso, deixa ele ainda é jovem. Mas o problema, irmão, não é deixar nosso filho jogar bola ou outra coisa, não. O que mais estamos passando hoje nos dias atuais é quando nós trazemos nossos filhos para a igreja, quem vai estar doutrinando eles? O que é que vai estar ensinando eles dentro da nossa igreja? David aqui, ele ia para a igreja. E no entanto ele pegou a arma do pai. E isso me faz me lembrar quando eu tinha 8 anos. Que meu pai, ele trabalhava numa firma que fazia papel. Esses papéis. Fábrica de papel lá em Pernambuco, lá em Recife. E um belo dia ele era, não sei se era gerente, que ele era, que ele levou a gente para pegar um documento lá na sala dele. E quando fomos passando, para passar na sala dele, tem que passar no setor de produção, onde faz a química do papel. E ali tinha um tanque, tipo uma piscina, fervendo em salva-cabos, um negócio, umas químicas aqui para poder gerar o papel. Ficava tipo uma lenha movediça saindo fumaça. E quando eu passei com meu pai, ele segurou na minha mão, eu tinha 7, 8 anos, quando ele aparecia de vez em quando na minha casa. E para ele fazer uma média comigo, com minha irmã, ele nos levou. E quando eu passei, irmão, eu olhei para aquele tanque e eu senti que alguém me chamou. Eu ouvi uma voz que dizia assim: pula. E eu olhei para o tanque e falei: daqui a pouco eu volto. E meu pai pegou alguma coisa lá e parou para conversar com alguém que estava lá. E quando ele estava conversando com alguém, ele pegou na minha mão e do outro lado a minha irmã. E eu olhava para aquele tanque um pouco distante e eu escutava a voz assim: vem cá, pula. Aí eu, alguém está me chamando. E eu fui. Soltei da mão do meu pai, ele não percebeu. Ele estava tão intertido com o rapaz que eu soltei da mão dele e fui em direção àquele tanque. Quando chego na borda do tanque, tipo isso aqui, eu olho e vejo aquela, tipo areia movediça, um negócio grosso, no sol da calça trabalhando, a fumaça caindo, muito quente. E eu olho assim e assim: pula. Eu digo: pode pular. Pula. Aí eu olhei para lá, meu pai conversando. Aí eu digo: vou pular. E pulei. E Deus é tão bom na minha vida que quando eu pulei, meu pai, ele saiu correndo, se jogou na roda. E eu, quando pulei, eu demorei a afundar, porque eram uns bagaços de cana fervendo. E à medida que eu ia afundando, o couro do corpo ia saindo. E ele pegou pela mão, entrou até na cintura. Você disse: vai, queimou tudo. Fiquei com umas bolhas, fiquei paralítico, porque ficou carne viva. Fui para o hospital, fiquei mais ou menos uns 6 meses no hospital. O que eu quero falar não é do que o acidente que eu tive, mas a voz. Que voz é aquela? Que voz foi aquela que me levou até a borda? E ali me encantou com aquilo e eu pulei. Esse jovem aqui, eu tenho a certeza que aquela voz que eu escutei quando eu tinha 8, 7 anos, ele também escutou. Pega a arma, leva para a escola, agora atira. E ele atirou. Agora, olha o que tu fez. Teu pai vai te bater, vai te espancar, vai fazer isso, aquilo, tira a tua vida. E ele tirou. Meu querido e minha querida, nesta noite eu quero te trazer a realidade. Aleluia. Como Noé, meu querido amado, que se preparou, se programou para poupar sua família do dilúvio. Nesta noite Deus está me mandando te dizer: construa a arca para salvar a tua família da investida de uma sociedade corrupta, imoral e doente espiritualmente. Deus está me mandando te dizer: chegou o momento de você começar a construir a arca, se você ainda não construiu. Aleluia! Mas como construir essa arca?
Quando eu cheguei aqui, Deus já estava falando na palavra oficial: vós marido, amais a vossas esposas, vós esposa, amais o vosso marido. Primeira coisa que nós precisamos para construir a arca que possa salvar meus filhos, teus filhos, a minha esposa, a tua esposa, é o amor. O amor, ele é a base de tudo, meu filho. O amor suporta, o amor resiste. O amor, meu querido amado, faz coisa que você não queria nem fazer, mas por amor você faz. O amor é um sentimento que é gerado logo no primeiro momento que nós olhamos a pessoa amada. Nós não temos que fazer como o mundo oferece o porte físico. Você não tem que estar encantado pelo porte físico de alguém, não. Você tem que sentir um sentimento chamado amor, que atrai, que perdoa. Aleluia! Este amor, meu querido amado, que está faltando em muitas famílias. Já começa tudo errado, meu querido, quando um casal se conhece. Você vê que hoje em dia as pessoas, primeiro encontro, já querem fazer coisas que eu com 20, 30 anos de casamento não consigo nem fazer. E as pessoas hoje já querem ir direto ao assunto, não querem mais fazer parte, sentir aquela essência. Sabe o que é amor, irmão? Eu me lembro que quando eu olhei para minha esposa, que nós somos primos, né? Você diz assim, mas pode? Eu não sei que me apaixonei. E quando me apaixonei, eu falei, você quer? Ela falou, quer. E eu fiquei tão apaixonado que eu fui comer todos os substitutos dela. Arroz duro. Tá bom, tá bom. Gostou, gostei, tome mais. Quero não. Mas como, menino? O amor, ele encanta, ele beleza a nossa vida. Está faltando isso, meu querido amado. Jovem, quando escolher, deixa o coração bater. Não vá pelo porte físico, não. Hoje em dia as pessoas se preocupam muito com o porte físico. E Jesus e Deus, no jardim do Éden, falou assim: não é bom que o homem esteja o quê? Só. Far-lhe-ei o quê? Uma adjuntora, ajudadora, companheira. Primeiro passo para construir a arca, para proteger a nossa família, é o amor. E por amor, meu querido amado, nós fazemos qualquer coisa, nós vencemos obstáculos. Por amor, meu querido amado, nós geramos filhos, e filhos abençoados por Deus, porque é mandamento divino. O casamento é uma instituição, não é do homem, é divino, é de Deus. E sabe o que acontece no casamento? No primeiro dia que o noivo se encontra dentro de uma igreja e faz os seus votos, já está mentindo. Já começa mentindo. Você promete amá-la, honrá-la, sim. Respeitá-la, sim. Ser fiel a ela, sim. No primeiro momento já começa a olhar outras coisas. Outro dia eu estava falando com um casal, porque pastor também aconselha. Eu falei, está tudo errado na vida de vocês, porque vocês não estão pecando contra um contra o outro, é contra Deus, porque vocês pediram a bênção de Deus e Deus abençoou. E quando Deus une, ninguém separa, a diversidade não separa. Hoje tem um negócio de incompatibilidade de gênero. Isso não existe para nós que amamos. No amor, meu querido, não tem cheiro. No amor não tem cara feia. No amor nós olhamos. Vamos fazer 25 anos, mas eu fico assim, meu Deus, o que aconteceu? Ela ficou mais nova. Eu tirei o bigode, tirei tudo, mas não adianta. Continua, velho. Então o amor é a base.
Segundo ingrediente desse navio que você vai ter que construir, e se não construiu ainda, vai começar hoje, é oração e clamor. Se você for folhear o livro sagrado, meu querido amado, no livro de Mateus, capítulo 15, fala de uma mulher conhecida como mulher cananeia. Ela não desistiu de clamar, de suplicar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! Jesus andando, Jesus caminhava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu posso descer aqui? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é como eu estou falando aqui, não. Como homem, eu que tenho filhos, às vezes eu me seguro. Eu não vou sair por aí gritando, mas minha esposa, ela sabe. Se um dos filhos estiver passando por luta, por dificuldade, Jesus! Oh, Espírito, tem misericórdia de mim! Eu como homem. Cala a boca, mulher, não me envergonhe não, está todo mundo olhando, fica quieto. Mas é o meu filho! Você não entende. Eu acho que você não entendeu. Aleluia! Enquanto os filhos estão saindo por aí, existe uma mãe clamando por ele. Enquanto os filhos fazem as coisas por aí, existe uma mãe suplicando por ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor daquela moça foi tão forte, que Jesus não parou, mas os discípulos pararam. E quando os discípulos parou, ele simplesmente foi até o mestre e falou: olha, mestre, fala alguma coisa, espera. Essa mulher vem importunando a gente, está gritando demais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está falando, pedindo algo a Deus pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu esposo. Saiba que existe alguém intercedendo. Existe alguém pedindo ao Senhor: Senhor, ajuda aquela mulher. Senhor, socorre esta mulher. Senhor, entra com providência na causa desta mulher. E quando Jesus parar, meu querido, vai te dar ouvido. E quando te dá ouvido, meu querido amado, saiba de uma coisa: o milagre vai acontecer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu não falo do Evangelho, eu vivo o Evangelho. É diferente. Tudo que aconteceu na minha vida é um milagre. Você já ouviu falar de um filho que ora pela mãe? Outro dia o pastor lá falou assim: alguém ora pela mãe? Alguém ora pela esposa? Alguém? E eu vi que a igreja ficou parada, calada. Eu oro pela minha esposa. Eu orava pela minha mãe. Eu perdi a minha mãe em 1983. Mas não era um mar de rosa. A minha mãe, por ser separada, por ser largada do meu pai, ela começou a encontrar um refúgio na bebida. Já pensou você com 10 anos, 11 anos, depois do inimigo tentar te matar, e você chegar em casa e ver sua mãe bêbada? E o pessoal da rua começar a zombar, dizer assim: olha, tu é filho de prazeres. E eu tinha uma vergonha da minha mãe. Minha mãe, na época, foi 40 anos nisso, atrás, lá no Nordeste, era de cor, ela. Meu pai era loiro, olhos verdes, e minha mãe de cor. Era unidade pela família. Mas Deus é tão bom, que aquilo que estava acontecendo conosco, eu era o mais velho de 4 irmãos. Eu comecei a falar com Deus da minha maneira, porque alguém falou que existe um Deus do céu. Eu falei: Senhor, se tu existe, muda essa situação, porque eu não posso mais ver minha mãe desse jeito.
Eu preciso de ser feliz. Sabe o que foi que Deus fez, irmão? Ele mandou uma mulher que vende Avon. Essas pessoas que ficam porta em porta vendendo Avon. E bateu na minha porta. Eu falei, mãe, tem uma pessoa querendo falar com a senhora aí. A minha mãe falou assim, quem é? Eu falei, quem é? Quem é a senhora? Ela falou assim, fala que eu estou vendendo Avon. Mãe, está vendendo Avon. Ah, não quero não. Aí eu fui lá, quando eu fui, aí Deus falou assim, vai lá vender. Aí eu falei, mãe, atenda essa mulher, atenda ela. Aí minha mãe foi lá atender. Quando minha mãe foi atender, aquela mulher, não sei como ela fez, que ela conseguiu entrar dentro da minha casa. E quando ela entrou dentro da minha casa, ela falou assim, você é crente? A minha mãe, eu? Aí eu estou ouvindo. Eu falei, como é que é o negócio? Que pergunta foi que ela fez? Se minha mãe era crente. Logo, eu não era cristão, mas eu tinha uma comunhão com Deus, porque alguém falava de Deus para mim. Eu tenho uma avó que orava por mim, meu querido. E eu falei assim, se ela aceitar Jesus, acabou os meus problemas. E simplesmente aquela mulher começou a falar de Deus para minha mãe. Sabe o que aconteceu? Depois que ela foi embora, minha mãe me chegou e falou, Edson, porque tudo minha mãe contava para mim. Eu acho que eu vou ser crente dentro de mim. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Mas ainda a vitória não estava completa. Porque eu falei, Senhor, que ela possa ser liberta. Minha mãe aceitou a Jesus e a minha vida mudou, meu querido amado. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não importa o tamanho, não importa a idade, é só falar com Deus, é só pedir a Ele, e Ele escuta, meu querido, Ele intercede, Ele opera, Ele transforma, Ele liberta, Ele cura, Ele faz o milagre acontecer, meu querido. Mas voltando para o segundo requisito da construção do navio, para colocar a tua família, é o clamor como aquela mulher cananeia fez. E Jesus olhou para ela e falou assim, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua vontade. E o milagre aconteceu. Aí você diz assim, mas peraí, é só falar isso, é só orar? Você também pode chorar. Pode chorar pelos seus filhos. No livro de Lucas, capítulo 7, verso 13, Deus fala ali grandemente, falou no meu coração, que ele estava indo por uma cidade chamada Naim. O meu Jesus que foi rejeitado no capítulo 4 de Lucas, ele foi rejeitado, ele foi expulso da sinagoga, foi expulso das igrejas. Eu quero te dizer uma coisa antes de falar dessa mulher, dessa viúva. O meu Jesus, quando foi expulso de Nazaré, ele não desanimou não. Ele continuou, ele foi para Cafarnaum. E chegou em Cafarnaum, o povo abriu o coração, abriu o ouvido, e Deus começou a operar um milagre, começou a curar as pessoas, a ponto das pessoas de Cafarnaum chamar Jesus e falar, olha mestre, fica conosco aqui, fica conosco, está tão bom, tu está curando, a obra está crescendo. E é ali, meu querido amado, que Deus fala algo que está escrito no meu coração. Se você for verificar Lucas 4, verso 43, ele diz o seguinte: existem cidades, existem lugares que precisam ouvir o Evangelho, porque não é só ficar aqui não, precisamos sair para evangelizar, para que Deus possa operar maravilha. Foi para isso que eu vim. Eu quero te dizer o seguinte: Cafarnaum queria segurar Jesus, mas Jesus falou, não só pertenço a Cafarnaum não, eu pertenço a Naim, eu pertenço a São Paulo, eu pertenço a Bateria. Foi por causa desta palavra, meu querido amado, que a minha vida mudou. Foi por causa deste gesto que hoje eu sou salvo, sou remido no sangue do Cordeiro. Mas quando ele vai entrando na cidade, Naim é uma cidade afastada, uma cidade que não tem muita expressão, não tem nada de bom lá. Mas alguém precisava de Jesus. Estava saindo o cortejo da cidade. O filho de uma viúva estava sendo enterrado. Filho único.
Glória a Deus. Aleluia! E quando ele vai se aproximando da cidade, ele vê aquele cortejo. E ele, algo chama a atenção. Sabe o que chama a atenção? O choro daquela mulher. O choro daquela mulher fez com que Jesus mudasse de direção. E quando ele chega próximo, ele fala: não chores. Como não chorar? Como? Eu estou falando porque eu já perdi o meu primeiro filho. Eu tenho 6 hoje, mas na verdade era 7. E eu estou dizendo de experiência própria. Chegar numa varanda e dizer assim: Senhor, por que isso? E Jesus falar: não chores. Como não chorar? O que é que eu fiz de errado? Por que tu está me cobrando tanto? E Jesus dizia assim: não chores. Irmãos, existem coisas que nós não entendemos. Existem coisas que é você e Deus. Mas sabe de uma coisa? Deus foi tão bom na minha vida que Ele levou meu filho. Mas Ele me deu 6 abençoados de Deus. E esses 6 têm me dado alegria no meu coração, tem me confortado. Que eu só estou lembrando dele hoje, desse que morreu, porque nós estamos falando de família e Deus está tocando no meu coração. Não chores, levanta a cabeça. Aleluia! Porque este é meu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí é que está o milagre. Continuar marchando diante da adversidade. Continuar marchando, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. A perda, muitas das vezes, é para conquistar algo ali. Mas o que? Existe uma mãe que neste exato momento está chorando. E é aí que você começa a entender o propósito de Deus. Vai falando que vai dar tudo dar certo. Porque Jesus tocou naquele caixão. E sabe o que Jesus falou? Levanta. Para uns foi para ter vida, para outros foi morar com Jesus. O meu filho, com certeza, Jesus tocou no esquino e falou assim: olha, levanta, vem comigo, vem morar comigo. Mas minha mãe e meu pai, eu vou consolar eles, porque eu já enviei um Consolador. E o Consolador, meu querido amado, ele começa a operar nas nossas vidas de maneira especial. Que você começa a entender e compreender que aquela viúva, ela não orou, ela não clamou, ela não jejuou, ela simplesmente chorou. E quando ela chorou, Jesus entrou com providência e consolou o seu coração, dando de volta o seu filho. Glória a Deus. A lágrima não é de tristeza, mas é de confiança. Vai dar tudo certo. Outro requisito importante para construir a nossa arca, que muitas das vezes eu fico observando hoje nas famílias e não está tendo esse requisito. Nem tudo que nós projetamos, programamos para que nossos filhos cumpram, vai acontecer. Nem tudo. É aí que a gente começa a entender. Porque existe o livre-arbítrio dos nossos filhos. Você pode estar fazendo de tudo, trazendo ele para a igreja, e vem para cá, vem para lá, vai para cá, vem menino, venha. Mas ele tem livre-arbítrio. Aquele Lucas 15 fala de um pai, de uma família, que tinha de tudo aqueles jovens, 2 irmãos. Mas o mais moço chegou para ele e falou assim: pai, me dá o que me pertence.
Porque eu quero sair por aí, eu quero curtir a minha vida, eu sou novo ainda, pai. Eu imagino o coração daquele pai, eu aprendo muito. E ele toma, e o filho vai embora. Outro dia eu estava ministrando aqui perto, na Assembleia de Deus aqui, em Madureira, domingo passado. E eu estava falando sobre o nosso comportamento como pai, o que nós temos que fazer. E de repente alguém levantou a mão e falou: pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei: faça. Ele falou assim: e quando nós machucamos nossos filhos com palavras, e quando nós falamos coisas que nós não queríamos falar, mas ele nos perturba tanto, pastor, que às vezes sai palavra que machuca, o que é que nós fazemos? E a igreja toda parou. E eu comecei a me lembrar o que aconteceu na minha vida. Não tenho vergonha de falar isso aqui. Teve um tempo antes do meu filho casar que eu não me lembro a discussão que eu tive com ele. E eu cheguei na sala e falei assim: rapaz, se você não está satisfeito, vai embora. Quem manda aqui sou eu, só existe um galo aqui nesse galinheiro. E com certeza não é você. E eu firmei o pé pernambucano. Eu falei assim: eu não vou voltar atrás. Quem manda aqui sou eu. Aí ele falou: é, o senhor me manda. É, meu. O senhor está mandando embora? Eu estou, pode ir embora. Mas aquele negócio, o pai fala, mas para o filho não cumprir. Não é, pastor Denise? Mas ele foi. Ele foi embora. Ele pegou as coisas dele e saiu de casa. E minha esposa chegou e falou: olha o que você fez. O nosso filho foi embora. E eu fiquei olhando no espelho. Quando ela saiu do quarto, eu fechei a porta do quarto, fiquei olhando para mim no espelho e falei: que tipo de crente é você? Que tipo de pastor é você? Eu digo: mas Senhor, mas eu não posso aceitar o que ele falou ali. Eu sou pai. E Deus falou assim: ama. Aleluia! Aleluia! Cuida. Eu digo: mas Senhor, mas como é que eu vou fazer para consertar esse erro? Peça perdão. Eu digo: eu não peço perdão. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou 4 dias. Peguei o microfone, peguei o telefone e liguei para o meu filho e falei: filho, me perdoa. Volta para casa, filho. Vem para cá, filho. Então já está indo para. Sou teu pai. Eu errei. Me perdoa. Sabe o que aconteceu? O meu filho voltou para casa, me abraçou e falou: pai, eu te amo, pai. Eu digo: você me ama, filho? Eu te amo. Aleluia! Na construção da arca tem que ter um ingrediente chamado perdão. Perdão. E aquele pai, eu falei aquilo para ele, daqui a pouco eu falei: seu filho está aí? Ele falou: tá. Eu digo: vem cá, vocês dois. Aí eu falei para o filho: você tem coragem de fazer uma declaração de amor para o seu pai? E ele falou: tenho. E começou a fazer a declaração de amor. E Deus começou a tratar com os dois ali. Meu querido e minha querida, construa a arca para que Deus possa proteger os teus filhos. Mas saiba de uma coisa: como aquele pai do filho pródigo, quando ele fizer alguma coisa de errado, não é de passar a mão na cabeça não, mas aguarde, espere. Como é que um pastor, como é que um pai evangélico faz? Senhor, abençoe meu filho. Ele errou, pai, mas eu amo, é o meu filho. Traga de volta para casa. Um pai e uma mãe nunca desiste de você. Eu sempre falo na igreja onde eu passo: se tiver um transplante de coração e o médico me chamar e dizer assim: olha, um dos teus filhos precisa de um transplante de coração, e tem que ser seu ou da sua esposa, eu vou pensar. A minha esposa, ela tira na hora. Então me dá, pode tirar. Dê para eles. Eu ainda penso, mas ela não.
Valorize a sua mãe. Valorize o seu pai. Porque na construção da arca, meu querido amado, o amor tem que existir. E se o amor existir, você tem força para clamar e suplicar. E se você tem força para clamar e suplicar, você tem força para perdoar. E se você tem força para perdoar, você está sempre na varanda olhando o regresso do filho pródigo. E quando ele voltar, meu querido amado, faça como o pai do filho pródigo. Troque suas vestes, coloque uma sandália nos seus pés, coloque um anel no seu dedo e possa falar para todo mundo ouvir: este é o meu filho que estava perdido e foi encontrado. Este é o meu filho que estava morto e ressuscitou. Este é o meu filho amado que Deus me deu. É isso que nós temos que entender. Como é que está a construção da tua arca, do teu navio, para proteger tua família? É com palavras. É não acreditando no teu filho. Quem está falando com vocês aqui é um pai. Eu sou um pai que chora de vez em quando. É tão importante a figura do pai. Eu estou ali com meu filho, me lembrei agora de algo. Um belo dia ele chegou em casa e falou assim: vou terminar agora. Ele falou: pai, eu não vou para a escola, mano. Eu falei: mas por que você vai para a escola? Ele falou: porque lá tem um rapaz, um garoto lá que já pediu 3 vezes maior do que eu e fica mexendo comigo, fica, agora tem um tal de bullying, né? Bullying, né? Bullying. É bullying. Isso que você falou. Então, eu falei assim: filho, mas você tem que vencer isso aí, você tem que ir. Mas pai, ele é grande, ele é forte. Aí, né, veio a fúria do pai, eu vou lá, vou pegar ele, vou dar um estafeta. E pego o pai dele também. Mas aí eu digo: não, eu tenho que dar exemplo. Eu sou um pastor. E falei: filho, vem cá. Você crê que se eu orar por você, ele não vai mexer com você? Se ele pedir a Deus, Deus vai te proteger. Ele falou assim: creio. Eu digo: você crê? A minha filha está abismada. Ele falou: creio. Eu falei: então tá bom. Orei por ele. E ele foi para a escola. E eu fiquei esperando ele voltar da escola. Quando ele voltou, ele entrou, foi trocar de roupa, saiu, voltou. Eu digo: ele não falou nada. Eu preciso que ele fale alguma coisa. Aí eu chamei. Falei: e aí, filho? O que aconteceu lá? Ele falou: o que, pai? Eu falei: o quê? Eu orei, eu clamei. O garoto lá: ah, pai. Cheguei lá no colégio, ele me chamou, conversei com ele, eu falei: olha, não faz comigo não, tal. E ele olhou para mim e falou assim: olha, a partir de hoje nós vamos ser amigos. Eu vou mexer com você não. A oração de um pai pode muito em seus aflitos. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. É culto da família. E a palavra é essa: construa a arca, para que teu filho, a tua filha possa se abrigar. E mesmo que ele não queira, deixa a porta da arca aberta. Ainda não é hora de navegar. A hora de navegar é quando tu estiver dentro da arca. A ordem que Deus deu para Noé: entra tu, a tua esposa, os teus filhos e os filhos da tua esposa. A ordem que Deus está dando para mim e para você aqui nesta noite. Esta arca que você está construindo aqui nesta igreja, ela tem que abraçar, tem que caber você e a tua família. Glória a Deus. Você e a tua família. Mas ele é muito cabeçudo, só faz coisa errada. Deixa a porta da arca aberta. Não fecha a porta. Ainda não é tempo de fechar a porta. A porta tem que estar aberta. Aleluia! Para que Deus possa operar. Erga agora a cabeça. Não fique triste. Oh não. Porque para não ser assim, até disse Deus que esqueceu, mas Ele não esquece os seus. Ele está contigo aí. Deus já mudou teu caminho.
já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até para voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é sua. É sua, é sua. A vitória é sua. Presta atenção, para eu poder terminar. A porta da arca está aberta. Paz, não feche essa porta, não. Deixe aberta. Vença a dificuldade lado a lado. Vença a luta lado a lado. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu casamento. E não desista de Deus. Aleluia.